consanguíneo do Senhor Jesus. Então, Judas, irmão do Senhor Jesus Cristo e servo dele. Ele não iniciou com a carta com olhem para mim porque eu sou irmão do Senhor Jesus Cristo. Não, para não soar prepotente e para que a glória seja de quem ele é completamente servo. Então ele direciona a sua carta a quem? Aos chamados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então a gente já percebe que já no início da epístola, ou da carta, propriamente dita, a gente já percebe que lá no passado nossos irmãos não tinham problemas com a doutrina da justificação pela graça mediante a fé, e também não tinham problemas com a questão da eleição, com a questão da predestinação. Por quê? Porque chamados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Também não tinham problemas com questão de perda de salvação. Então, finalizando ali a apresentação dele com os cumprimentos de bênção. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Então, é um servo do Senhor Jesus Cristo, falando, estou escrevendo a vocês que são queridos do Pai, que nasceram de novo em Jesus Cristo, e a vocês seja dada a misericórdia, a paz e o amor. Ok? Então, a carta em si, ela traz uma confrontação logo após isso, da ameaça dos falsos mestres que estavam usando a liberdade cristã e a graça de Deus como licença para pecar. Diferente do que Paulo vai ensinar ali em Romanos 6, porque a graça superabundou, então eu posso pecar à vontade. Não, negativo, porque antes eu vivia para o pecado. Antes eu vivia para satisfazer as vontades da minha carne. Eu era morto nos meus delitos e pecados. Então, hoje, como eu sou escravo e servo da luz, então eu não tenho que ficar pecando. Eu tenho que mortificar a minha carne, viver na disciplina espiritual, para que eu cresça e seja cada vez mais conformado à estatura do varão perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, esses falsos mestres, eles estavam utilizando a graça com essa finalidade de ficar pecando. Já que é graça, já que Deus é bondosinho, Deus é um amorzinho, então a gente vai ficar pecando mesmo. Então a maior parte da carta é dedicada a essa denúncia severa contra esses falsos mestres. Porque além da imoralidade, além de ficar inserindo imoralidade sorrateiramente pela igreja, o que acontecia? Eles ficavam dando falsos ensinos, ficavam ensinando que tinha que guardar a lei cerimonial novamente, que tinha que ficar tendo as antigas práticas judaicas. Então eles tinham a finalidade de convencer os leitores. O Judas, ele tinha a finalidade de convencer os leitores dessa ameaça, desses falsos mestres que vinham tentando poluir a igreja. Nada diferente do que é hoje, não é mesmo? Então agora nesses versículos que nós lemos, nós podemos ver dois pontos importantíssimos. O primeiro deles é a exortação de Judas à nossa batalha pela fé, que está no versículo 3. E o cuidado que devemos ter com os ímpios que se manifestam sorrateiramente entre nós. O joio. Os ímpios aqui nesse caso, esses falsos mestres, eles são joio. Eles conseguem ter uma forma de trigo, ter a aparência de trigo, mas não são trigo. Tá? E vamos lá então comentar o versículo 3. Amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas. Então o termo amados aqui já denota uma afeição de Judas pelos seus irmãos. Já denota essa afeição, esse carinho, esse zelo, esse amor pelos membros das igrejas no qual a quarta estava sendo direcionada, a igreja de Cristo, que através dele, então, através de Cristo, experimentaram o amor do Pai. E que maravilhoso, porque não tem como experimentar do amor do Pai se não ser por Cristo. O próprio Senhor Jesus vai dizer, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não tem outra forma de se achegar a Deus a não ser pelo
que as circunstâncias fizeram com que ele tivesse que mudar o conteúdo da carta que estava planejando escrever. Então pensem comigo, um homem inspirado pelo Espírito Santo vai começar a escrever a sua carta ali, aí o Espírito Santo, opa, peraí, não é isso que eu quero que você escreva. Você vai escrever assim, 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 assado. Ele planejava escrever a respeito da salvação que nos é comum. Então, a salvação para o povo de Deus, a salvação para todos nós. Entendam que Judas estava escrevendo, inclusive, para nós. Por quê? Porque o Espírito Santo, com o conhecimento onisciente de Deus, desde lá, já sabia quem seriam os convertidos. Já sabia quem seriam os eleitos. Quem seriam, que são e serão. Então ele escreveu essa carta já falando, olha, eu queria escrever sobre isso, né, sobre essa salvação que nos é comum, né, porque todos nós somos salvos por Cristo. Né, a nossa justificação se dá pela graça mediante a fé. Ótimo, beleza. Então, só que agora o Espírito Santo fez eu escrever outra coisa para vocês. Tá? Então, né, mas como ele não deu muitos detalhes, então a gente... Onde a Escritura se cala, a gente vai se calando também. Então, Judas ele revela o seu interesse pessoal na vida espiritual dos seus leitores. O que ele vai dizer? Eu senti a necessidade de escrever. Como mestre, então, como alguém escolhido pelo Espírito Santo para ser agente da revelação especial ali, da revelação da Escritura, então o Espírito Santo dá esse sentimento, dá essa vontade nele de escrever. Ele nota a necessidade de exortar os crentes a batalharem pela fé. A nossa fé é uma batalha constante. Observe que no começo e no final de sua carta, né, no começo e no final da carta, então, ele cita o mesmo assunto, que é a questão da batalha pela fé. Ali nos versículos 20 e 21, ele vai dizer, mas vós, amados, edificando-vos sobre a fé santíssima, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, daí no versículo 3, exortando-vos a lutar pela fé. Então, quando se luta pela fé, não é simplesmente você ser um estudioso de apologética ou algo do tipo, é você também praticar as disciplinas espirituais, né? Sendo edificado pela fé santíssima, orando ao Espírito Santo, se conservando no amor de Deus, buscando edificação através de sua palavra. Então, a nossa fé, ela é batalha contínua, dia após dia. Tá? A gente não tem que dar férias para o diabo. Tá? A gente tem que deixar ele muito preocupado mesmo com a nossa vida. Tem o crente que é frio, tem o crente que é quente, aí tem aquele que Deus vomita, que é o morno, que é o sal sem sabor, que é a luz escondida. Esse não serve de nada para o reino. Com esse tipo de gente, o diabo pode tirar férias mesmo. Aí não tem para que tentar, não é mesmo? Então o propósito de Judas é exortar os crentes a entrar numa luta incessante contra a mentira, contra as falsas doutrinas, contra os falsos mestres, contra a estagnação espiritual, empregando nessa batalha toda a sua atenção e todas as suas armas. Então é uma batalha, é incessante, é todos os dias. A gente não é crente de domingo. A gente não vive uma vida espiritual estática. A gente não está numa missa. O nosso culto, nós estamos prestando culto. Ninguém aí na frente, nenhum de vocês está assistindo a pregação. Vocês não estão assistindo, vocês estão com o coração sendo preparado para viver depois daqui. E através do quanto cada um aqui hoje estiver sendo edificado, é para levar para fora. Não é para guardar, não é para simplesmente chegar assim, o pregador foi santo. Olha só a lapada. Ou então, nossa, só falou heresia. Toda palavra que é ministrada ao coração de vocês,
claro, bíblica, obviamente, deve ser levada afora. Deve transmitir, né? Deve mostrar que houve mudança no coração. Então, o alvo dessa batalha é a fé entregue aos santos. Então, a justificação pela graça por meio da fé. Gente, que doutrina difícil do ser humano aceitar. A justificação pela graça por meio da fé. Tão difícil que a briga maior da reforma, né, que foi o estopim ali para a reforma protestante, foi justamente isso. A salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de nenhum de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que o homem não se glorie. Porque toda a glória tem que ser dada a Deus na salvação. Então ele é o agente primeiro, é ele que chega irresistivelmente a gente e nós temos a nossa natureza mudada. E desde o início, então, já havia essa briga. Essa fé é o conteúdo final da verdade. Ela foi entregue de uma vez por todas de uma forma final. Não há outra revelação a ser recebida. Não adianta, meus queridos, não adianta querer outra revelação. Podem chegar os adventistas com o livro da Ellen White. É heresia. É seita. Não tem para onde correr. Não existe revelação extra. Podem chegar aí os amigos do Joseph Smith, né? Virem com o papo de que apareceu um anjo, daí apareceu Deus Pai e apareceu Jesus Cristo, para ele dando uma revelação nova. Não tem. A partir do momento que a gente aceita que uma fagulha disso é verdade, então a gente joga a nossa Bíblia fora e vive a Deus dará. Não existe outra possibilidade. Deus, né, a revelação de Deus, ela é final. Ela possui validade perpétua e nunca mais precisa ser repetida. Deve ser somente ensinada. Paulo vai falar em Gálatas 1:8, mas ainda que nós mesmos, nós apóstolos, ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente do que nós já pregamos, seja maldito. Seja maldito. As traduções mais formais colocam a palavra anátema. Anátema é uma palavra para maldito. Seja amaldiçoado. E a gente não precisa ter vergonha, não. Não precisa ter medo. Ai, nossa, eu vou ser pouco diplomático se eu falar. Não. É maldito mesmo. Todo aquele que tenta subverter a palavra de Deus para a sua vontade é maldito. Está fazendo um serviço em favor do diabo, em favor do inferno. E seguindo então aqui, Judas ele vai falar para a gente, porque certos homens se infiltraram entre vós sem que fossem notados. Desde há muito tempo eles estavam destinados para o juízo. Eles são homens ímpios que mudam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então aqui, o comecinho do versículo diz: pois certos homens se infiltraram entre vós sem que fossem notados. Como mestre, então, como um bom observador, o que Judas faz? Ele olha o desenvolvimento de algo perigoso dentro da igreja. Algo extremamente perigoso. Ele sente que precisa alertar os membros da igreja para estarem sempre preparados e para fazerem oposição àqueles que se intrometem na comunidade cristã. E o nosso papel não deve ser diferente. Judas usa o termo certos homens, né? Ele escreve ali certos homens, em contraste com o tratamento de caros amigos, no tratamento de amados, que ele começa no versículo 3. Então existe um paralelo, existem os amados, né, que é o povo da igreja. Então, meus amados, meus queridos, meus irmãos, né, filhos do Deus vivo junto comigo, e taranã. Aí, em paralelo, tem umas pessoas, tem uns caras aí, tem uns certos homens, né, então,
ele está advertindo, falando assim, ó, no meio de vocês tem sujeira. E vocês precisam se cuidar. Paulo, em Gálatas 2,4, vai chamar essas pessoas de falsos irmãos. Pedro vai dizer para tomarem cuidado com os falsos mestres que entraram na comunidade e que em segredo ensinaram doutrinas perniciosas, doutrinas heréticas. Então, qual que é o dever de cada um de nós aqui? De cada membro da Igreja de Cristo? Estar sempre atentos com os falsos mestres. Notar. Todos aqui são responsáveis, principalmente os homens. Homens, o pastor da igreja não é o principal responsável pelo ensino bíblico de vocês. Não é o principal responsável pela conservação da doutrina e da identidade doutrinária de vocês. Cada um de vocês é responsável para defender essa igreja, para defender a identidade doutrinária, para defender a fé de vocês. Cada um, sem exceção. A não ser que seja joio. Daí vai fazer o quê? Não tem para onde correr. E é isso. É responsabilidade. Às vezes, então, nós tendemos a pensar na igreja, em seu início, como sendo perfeitinha, né? Já escutaram aquelas pessoas falando assim, nossa, como eu queria ter vivido na igreja primitiva. Não consegue nem tomar um banho de água morna, tem que estar pelando a água, vai viver na igreja primitiva. Não consegue dividir um trident com o colega, né? E já, não, nossa, como eu queria ter vivido na igreja primitiva. É igual aquela turma que não fala com ninguém, né? Não dá um bom dia. Nossa, como eu queria ser missionário na África. Para quê? Para deixar os irmãos morrendo de fome lá? Ai, como eu queria ser missionário na China. Vai viver para sempre, né? Porque daí vai ficar quieto, não vai pregar a palavra, não vai falar com ninguém. Daí aí os pagãos lá do Partido Socialista não vão querer perseguir você mesmo. Às vezes a gente, né, pensa, nossa, olha como era linda a comunhão. Aí eles dividiam tudo. Pois é, dividiam tudo. Muito bem, segundo que o Espírito Santo colocava no coração de cada um. Certo? Beleza? Como sendo perfeita, pura e não perturbada por erros graves. Mas espera aí, a gente está lendo no texto aqui que, né, que alguém inspirado pelo Espírito Santo, porque é nisso que nós cremos, né? Judas foi inspirado pelo Espírito Santo. Aí não é o Iscariotes, tá? Já estava morto aqui. Então estava tendo problema. Poxa vida, mas não era perfeito? Não. Mesma coisa que é hoje, gente. Só que hoje está mais feio, né? Está cada vez pior. Mas glória a Deus que isso daí mostra que a volta do Senhor Jesus está cada vez mais próxima. Aleluia. Então a verdade é que desde o início, então, os inimigos da verdade fomentaram um esforço imenso para se infiltrar na igreja de Cristo e confundir o povo de Deus. Esse sempre foi o propósito. Se infiltrar e tentar confundir, mutilando a verdade e acrescentando mentiras à doutrina cristã. Os ataques vinham então do lado de fora, né, pelos governantes, pelos pagãos, mas também pelo lado de dentro, né, pelos falsos mestres. E não adianta, gente, vocês podem ver que toda igreja que racha não foi porque apareceu o exército de um determinado governante ali e falou assim, não, agora vocês têm que fazer cada uma denominação. Não, o veneno partiu de dentro. A corrupção é de dentro. Mesma coisa em relação ao pecado. Não foi o fato de conhecer o bem e o mal que tornou Adão e Eva pecadores. Foi o fato de terem permitido que o coração se corrompesse. Desde há muito tempo, seguindo o versículo então aqui, desde há muito tempo eles estavam destinados para o juízo. Então nisso nós podemos entender o que Paulo chama de vasos de ira, lá em Romanos 9, ou em paralelo, né, que dá um sentido complementar, é entender que como não creem em Cristo como soberano e Senhor, já estão condenados mesmo.
Judas não. O Senhor Jesus vai dizer em João 3,18, quem nele crê, nele, o Senhor Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então essas pessoas são pessoas mortas nos seus delitos e pecados. São mortos que se fazem de vivos. E eis a artimanha do diabo, né? Para se transfigurar em anjo de luz. Nem todo que se diz Israel é Israel. Homens ímpios que transformaram a graça de Deus numa permissão para a imoralidade. O que então esses intrusos eles estão fazendo para merecer a condenação divina? Nas palavras de Paulo, Paulo vai falar assim lá para Tito 1,16, no tocante a Deus, e ele falando dos falsos mestres que estavam entrando na igreja, se infiltrando, da mesma forma que Judas está dizendo aqui. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, negam-no por suas obras. E por isso que são abomináveis. Abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Vocês estão entendendo por que não precisa se economizar quando vai amaldiçoar o que é maldito? Vocês estão entendendo que se a palavra de Deus diz que é maldito, a gente não precisa fazer aquele jogo de cintura para, não, mas você veja bem, né? Não julgueis. Né? Olha, não, está falando aqui malditos, mas olha para Jesus. Né? Jesus foi quem mais falou de inferno na Bíblia, irmãos. Quem inaugurou o assunto inferno na Bíblia foi o Senhor Jesus. Jesus não é esse ursinho carinhoso, esse Teletubby que a gente vê as pessoas pregando por aí, não. O Senhor Jesus, ele se entregou calado, como cordeiro manso. Mas ele ressuscitou. E vem como um leão. Ele é rei, ele é soberano. Sem ele, nada do que há na criação teria sido feito. Judas não está dizendo que esses homens são ateus. Judas não está falando assim, nossa, gente, tem um bando de ateu ali que, olha, tá difícil. Não, ele está dizendo que eles entraram na igreja sorrateiramente ao conhecerem o assunto sobre a existência de Deus e falam que acreditam em Deus. Já viram o tanto de picareta que fala que acredita em Deus? Já viram o tanto de gente que fala que é pregador da palavra e aí vive uma vida toda torta? Não, eu sou crente, sou de uma igreja evangélica. Aí você vai ver, a vida do cara é toda torta. É caloteiro, é bandido, é herege, é safado com a mulherada, é bebum, drogado, e etc, etc, etc. Mas o importante é estar levantando a mão e chorando na hora do culto. Não faz sentido. Não faz sentido algum. Então, de outro modo, né, se esses hereges eles não tivessem chegado, se eles tivessem chegado e falado assim, não, eu não creio em Deus. Não, eu nem que acredito que esse negócio existe. Como que eu vou falar com um cara invisível? Óbvio que não seriam aceitos como membros dessas igrejas. Então, enganaram sorrateiramente. Mas a sua conduta pessoal, então, como eu falei, ela demonstra a iniquidade. Demonstra que a vontade do seu coração... Aí hoje foi bem interessante a gente trabalhar acerca do livre-arbítrio, acerca das vontades do coração do ser humano, de acordo com, que estão centradas de acordo com a sua natureza, o seu estado de vida. Então esses homens, eles possuem prazer em ser inimigos de Deus.
possuem prazer em estar na morte, no estado de morte. Então, o falso ensino ministrado por esses falsos mestres que se infiltram na igreja sempre infectaram a igreja visível. Quer eles tenham consciência disto ou não, eles são missionários satânicos. Todo herege que vocês verem por aí são missionários satânicos. São filhos do diabo enviados para produzir apostasia. É o cara que vai ensinar que a vida cristã tem que ser uma vida fácil, uma vida de prosperidade, porque se você der R$1.000, Deus vai te honrar com 100 mil. Vai ser o cara que vai querer afofar o seu ego, que vai falar assim, não, mas, poxa, né? Você é especial para Deus. Você é muito especial para Deus. Deus precisa de você porque Ele tem um plano para a sua vida. Não, veja só. É só amor. Você não precisa confrontar, não. Você não precisa chegar para o irmão adúltero e falar assim, homem, vira adulto, toma vergonha na tua cara, larga esse pecado maldito e pede perdão para sua esposa e reconcilie o seu casamento. Homem, seja honesto no seu local de trabalho. Pare de roubar o seu patrão. Não. Porque agora são dados nomes bonitos, né? Para os pecados. Hoje o cara ladrão é chamado de cleptomaníaco. Oh, que fofo, né? E vocês podem ver que em todo meio tem alguém sem vergonha que vai defender, vai falar assim, não, é porque isso daí é uma condiçãozinha cerebral dele, que tem uma quimicazinha que está variada ali. Mas é engraçado que na hora que aparece a polícia bem armada, daí, não, senhor, me desculpe, né? Sou um bom samaritano. E vamos lá, então, algumas considerações. Então, a gente viu aqui que Judas, ele... Só um instantinho. A gente vê que ele ama a igreja. A gente vê que o Espírito Santo trabalhou uma mensagem no coração dele para ser, né, lhe dando a inspiração devida para escrever esta carta tal como foi escrita. E a gente vê que ele está alertando a igreja, dando uma alerta para que a igreja se cuide, né? Para que a gente esteja sempre alerta. E a ideia, então, de que a mensagem cristã ela deve ser mantida adaptável e ambígua, ela parece especialmente atraente a muitos jovens. A gente vê isso nos círculos, né, muito pouco isso em círculos de idosos, né, mas no meio dos jovens a gente vê muito mais. No meio dos jovens que vivem em harmonia com a cultura e amam o espírito dessa época e não podem suportar que a verdade bíblica autoritária seja aplicada com precisão. Não, mas que negócio de doutrina é essa, tio? Que negócio de doutrina? Isso daí é legalismo? Por que eu vou observar? Por que eu vou ficar lendo a Bíblia? A letra mata? Não, a letra mata. Não, esse negócio de seguir doutrina, confissão de fé... Que troço ultrapassado. Deus quer que a gente viva no amor. Que a gente se ame. Que Deus quer te ver feliz, independente do que você faça. Vai nessa. Então não suportam a verdade bíblica autoritária aplicada como um corretivo para o estilo de vida mundano, mente profana e comportamento ímpio. O veneno dessa perspectiva vem sendo cada vez mais injetado, meus queridos, na igreja evangélica. Vem sendo cada vez mais injetado. Aí por isso que a gente vai ver por aí frente evangélica a favor do aborto, frente evangélica a favor dos direitos LGBT, TV, HDMI, etc. e tal. Frente evangélica, né, a favor dos partidos socialistas, por exemplo, né, em prol do Hamas, e assim por diante.
Hamas, para quem não conhece, é um movimento terrorista islâmico que persegue e mata cristãos. Mas, né, há a Frente Evangélica pelos Direitos Humanos, que de humano e nem direito não tem. E isso tudo por quê? Porque os falsos mestres sorrateiramente chegaram, se infiltraram, mostraram sua imoralidade com um tom de bonzinhos, mostraram o falso ensino. Não, mas veja só, esse cara aí está sendo legalista. Tá tudo bem. Vem aqui, Deus ama todo mundo. Deus ama todo mundo. Se Deus amasse todo mundo, não existiria o inferno para aqueles que não o amaram. John MacArthur, ele vai dizer assim: hoje boa parte da igreja visível parece imaginar que os cristãos devem estar numa diversão e não numa guerra. A ideia de lutar em favor da verdade doutrinária é algo bem distante do pensamento da maioria dos frequentadores da igreja. Os cristãos contemporâneos estão determinados a fazer com que o mundo goste deles. E é claro, nesse processo, querem também se divertir o quanto puderem. Por que não? Vivem tão obcecados em fazer com que a igreja pareça legal para os incrédulos que não se incomodam com o fato da doutrina dos outros ser sadia ou não. Já pensaram, meus queridos, se o pastor Luiz chegasse para você aqui, colocasse, né, trouxesse alguém do meio neopentecostal, algum pregador coaching, algum pregador, né, viciado nessas ideologias mundanas que a gente vê por aí? Já pensou se ele deixasse? Imagine o quanto o coração de cada um de vocês seria poluído. Ou se no meio de vocês tivesse alguém que ficasse, né, aquela mosquinha, assim, aquele mosquitinho verde zumbizando no ouvido de vocês, um monte de heresias, e vocês não tivessem cuidado com a alma de vocês, não lessem a Bíblia, não tirassem a dúvida com o pastor, com os irmãos ou com os outros irmãos mais maduros na fé, o que não viraria a vida de cada um de vocês? A começar pela minha também. Se alguém tentar introduzir um pensamento ou um evangelho que não seja este revelado, é maldito. É maldito. É servo do diabo. E agora algumas aplicações. Aí encerramos. Primeira aplicação: o estudo diligente das Escrituras para defender a fé. Não saber o que se crê, principalmente numa questão tão essencial à nossa fé, né, que é o Evangelho, é por definição um tipo de incredulidade, meus irmãos. Se no seu coração não está clara a importância de estudar as Escrituras para se amadurecer na fé e crescer para ser conformado cada vez mais à imagem do Senhor Jesus, isso é um sinal de incredulidade do seu coração. Coração que não se importa em conhecer a Deus, conhecer a sua revelação, é um coração que está sendo entregue à incredulidade. E vejam o que aconteceu com a incredulidade. Ah, foi assim que Deus falou? Se você comer desse fruto, você vai morrer? Claro que não vai morrer. Você vai ser igual a ele. Vai ser muito melhor do que morrer. Vai ser o super-homem. Vai ser a super-mulher. Aí, a raiz da incredulidade. Não, peraí, então deixa eu... Ô Adão, vamos consultar a Deus para ver se isso daqui que essa cobra maluca está falando é verdade? Não. Simplesmente confiou no outro. Simplesmente houve confiança no diabo e não em Deus. E toda vez que a gente age como incrédulos, estamos agindo como quem crê no diabo e não em Deus. Segunda aplicação:
identificação e combate contra os falsos mestres. Com o devido conhecimento das Escrituras, fica mais fácil de identificar os falsos mestres e os servos do inferno que começam a aparecer e agir sorrateiramente. Por isso devemos buscar sabedoria, devemos pedir a Deus que se manifeste mesmo no meio de nós. Não estou falando que a gente tem que ficar pedindo poder e para ficar vendo maravilha e fogo voando para todo quanto é canto. Estou falando para a gente pedir sabedoria, discernimento de espíritos. Que se alguém falar alguma asneira, se alguém falar alguma heresia, a gente já se aparta de mim. Se aparta de mim, se aparte da igreja, se for necessário. Seja bem-vindo do lado de fora. Ou converta-se dos seus pecados, confesse ao Senhor Jesus Cristo, né? Porque daí você pode ter uma nova vida e fazer parte da nossa família. Terceira aplicação: viver como quem é grato pela graça de Deus. A graça de Deus deve ser algo que nós olhemos com um olhar tão amoroso, com um olhar tão constrangido, que a gente viva com eterna gratidão. Existem estudos médicos que dizem que quando você vive com gratidão, né, sempre produzindo aquele sentimento de gratidão, sempre buscando ser grato, até a saúde do seu corpo melhora. A mãe de Santo Agostinho, a Dona Mônica, ela dizia que o segredo para a vida feliz é a gratidão em Deus. E glória a Deus por isso, porque daí nós olhamos para a graça e às vezes a gente usa ela como licenciosidade para pecar. A gente olha para a graça, nossa, que lindo Deus, muito obrigado por essa salvação maravilhosa e tal. Ai Deus, nossa, minha vida está tão ruim, tudo tão péssimo. Será que o Senhor está olhando mesmo para mim? Gente, vamos dar valor para a graça. A graça de Deus é tão boa, tão maravilhosa. Sabe, diante de todas as ofensas que a gente fez contra Deus, Ele ainda veio, nos lavou com o sangue do seu Filho e falou: vocês são meus filhos amados, vocês estão perdoados. Vamos valorizar devidamente a graça de Deus. Ela não é um escape para o pecado. O que era pecado nas tábuas da lei continua sendo pecado hoje. Deus não é um mordomo de impiedade. E a quarta e última aplicação: reconhecer a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. Cristo, Ele não é nosso colega, que você chega e aí, bro, daí faz um toque maneiro ali, né, dá um tapa nas costas dele ali, né, brinca de dar um tapão aqui. Né? Deus não é esse colega nosso, Cristo. Ele não é um conhecido qualquer que você passa pela rua e aí, boa tarde, bom dia, boa noite. Não é uma pessoa na qual a gente pode ficar agindo de forma jocosa ou fazendo piadas de mau gosto. Não. Cristo, Ele é Rei e Senhor de toda a criação. Rei e Senhor. Às vezes a gente respeita muito mais um político que aparece na televisão ou uma autoridade secular do que a própria presença do Deus vivo no nosso meio. Gente, quando a gente está cometendo pecado, o Espírito Santo está dentro de nós ainda. Quando a gente está cometendo pecado, é como se a gente estivesse dando mais uma açoitada no Senhor Jesus. Quando a gente comete pecado, a gente está expondo o nome de Cristo à vergonha. E Cristo não foi só homem. Ele é homem e 100% Deus. De forma indissolúvel, não tem como separar. E Ele está presente aqui, neste momento. E Ele está sondando o coração de cada um de nós. Se neste momento no seu coração está
pairando alguma tentação ou algum pecado, se arrependa, porque Ele está presente. O Pai está presente. Deus, na sua completude, está presente neste lugar. Aleluia. Então, olhemos para Cristo. Nosso olhar para Cristo deve ser vertical, porque Ele é Rei sobre cada um de nós. E nós não podemos diminuir, nem tentar diminuir, nem um pouquinho sequer da sua glória. Nem um pouquinho sequer da reverência que lhe é devida. Amém? Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado pela palavra exposta hoje. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor falou aos nossos corações. E que nós possamos sair daqui, Pai, com uma mentalidade diferente da que entramos. Que possamos sair daqui com o coração cada vez mais disposto a Te glorificar, bendizer o Teu nome e reconhecer cada dia mais a soberania do Senhor Jesus Cristo. Oh, Pai, que entendamos a Sua graça com o devido valor que ela merece, porque nós não devemos ficar esbofeteando a face do Senhor com os nossos pecados. Perdoa-nos, Pai, por pecar contra Ti. Nos perdoe, Pai, porque se não é o perdão do Senhor, nós não estamos limpos, estamos completamente sujos. Oh Deus, nos perdoe por expor novamente o Seu Filho à vergonha, por açoitá-lo novamente. Sê conosco, Pai, que o Seu Santo Espírito nos edifique, nos conforme à imagem de Cristo, nos constrange dos nossos pecados e nos dê a devida coragem para combater os falsos mestres que sorrateiramente tentam seduzir nosso coração. Não permita, Pai, que caiamos. E se cairmos, nos levante, Pai. Somos Seus filhos, Pai, e Te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. E a Ti rendemos toda a glória, louvor e adoração por causa disso. Tudo que lhe é devido, Pai. No nome do Senhor Jesus que oramos. Amém.